década de 1950, o Brasil vinha aumentando significativamente as exportações da lagosta, abundante no litoral do Nordeste brasileiro, enquanto que no resto do mundo a pesca estava em declínio. A partir de 1961, companhias francesas solicitaram e obtiveram do governo brasileiro uma licença para desenvolverem pesquisas na região, visando coletar dados que permitissem a recuperação das populações do crustáceo em águas internacionais. Pouco tempo depois, entretanto, a pesquisa transformara-se em efetiva captura de lagostas ao longo da costa brasileira. O Brasil reagiu. Navios da Marinha Brasileira passaram a patrulhar o litoral nordestino e, inevitavelmente, confrontos começaram a acontecer, com alguns pesqueiros franceses sendo detidos e obrigados a entregar a carga. Em janeiro de 1962, a corveta brasileira Ipiranga esteve a ponto de pôr a pique o pesqueiro francês Cassiopée. O tom subiu, mas o presidente brasileiro de então, João Goulart, resolveu perdoar os pescadores franceses e mandou devolver-lhes o que tinha sido confiscado. No Nordeste, a grita foi geral. Associações de pescadores de Pernambuco e de outros estados nordestinos reclamaram daquilo que eles taxaram de uma dura e desleal concorrência por parte dos barcos franceses, que eram muito mais bem equipados do que os nossos. Além disso, argumentavam as associações, os franceses praticavam um tipo de pesca chamado pesca de arrasto, que era considerada extremamente prejudicial e predatória. João Goulart então recuou e desfez o combinado e deu o dito por não dito. E aí foi a vez da França, governada então por ninguém menos do que Charles de Gaulle, se enfurecer. A frase "o Brasil não é um país sério" vem daí, embora até hoje ninguém saiba efetivamente quem a proferiu. Paralelamente, nos fóruns internacionais, brasileiros e franceses discutiam uma questão fundamental: a lagosta andava ou nadava? A importância dessa definição era crucial. Se a lagosta nadasse, como defendiam os europeus, ela seria uma criatura do mar que, naquela época, antes das 200 milhas estabelecida pelos governos militares da Revolução de 1964, era internacional. Se, por outro lado, ela andasse, ela seria um crustáceo, um ser da plataforma continental nordestina e, portanto, brasileira. Os franceses contra-atacavam, dizendo que eles capturavam o bicho quando ele, para cobrir certas distâncias, pulava e então nadava. Isto provocou a antológica pergunta do representante brasileiro, o almirante e respeitado oceanógrafo Paulo Moreira da Silva: e por acaso o canguru, quando pula, vira ave? Enquanto os debates descambavam para o perigoso terreno da galhofa, as providências militares progrediam. Em fevereiro de 1963, de Gaulle resolveu falar grosso e despachou para o Brasil uma força-tarefa, tendo à frente o mais poderoso e maior porta-aviões francês chamado Clemenceau. Como resposta, o nosso cruzador Barroso e mais alguns navios partiram para o Nordeste. Em Recife, o 4º Exército mobilizou-se e, em 1º de março de 1963, todos os quartéis da costa brasileira entraram de prontidão. Mas por que eu estou contando isto? Porque, naquele mesmo 1º dia de março de 1963, eu era o oficial de dia do 2º Grupo de Artilharia de Costa, também conhecido como a Fortaleza de São João, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. E para aqueles que não são versados em rotina militar, a função de oficial de dia confere ao seu ocupante a responsabilidade sobre toda a área e todas as atividades de guarda, vigilância e manutenção do quartel.
Mas, embora a fortaleza fosse enorme, englobando toda a área que fica a oeste da entrada da Baía de Guanabara, inclusive o sítio histórico do Forte Velho, o serviço prometia ser calmo. O carnaval acabara há pouco mais de uma semana, a maioria dos soldados estavam em final de incorporação e havia previsão de bom tempo. De repente, tudo mudou. A ordem de prontidão foi-me dada por telefone já à tarde da noite, diretamente do Ministério da Guerra. Depois das identificações de praxe, segui o regulamento, entrando em contato com o meu coronel-comandante e convocando todos os oficiais da unidade. E aí seguiu-se a azáfama pertinente à preparação para uma eventual ação militar. Tropas equipadas, postos guarnecidos, sentinelas reforçadas, munições prontas, linha de tiro preparada. Depois de feita a chamada e o efetivo contabilizado, os portões foram fechados. Foram dias de expectativa. Todo mundo se perguntava: cadê os franceses? Alguém já viu o Clemenceau? Mas ninguém é de ferro. E o quartel, além de ficar num dos lugares mais bonitos do mundo, possuía dentro dele 2 praias paradisíacas, quadras de vôlei, a melhor escola de educação física da época e um serviço de refeições de primeira. Eventualmente, no dia 10 de março, sem um tiro de parte a parte, os franceses foram embora. 20 dias depois, eu terminava meu estágio na Fortaleza de São João e o meu período no serviço militar. Dava baixa como tenente da reserva e veterano de guerra, de uma guerra que, como Itararé, a batalha que não houve, ficou no rodapé da história, a Guerra da Lagosta. Se você gostou dessa história, divulgue, compartilhe, se inscreva para que esse canal continue progredindo. Um abraço e até a próxima.